Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender a sua palavra. Pai, aqui estamos diante da tua palavra. Fala conosco esta noite. Que teu Espírito abra o nosso entendimento para que a gente possa entender e suprir, Senhor, as tuas palavras para ter crescimento espiritual. Amém. Nos ajuda, Senhor, nos faz crescer, não na estatura, mas no espírito, Senhor, na vida espiritual, nas coisas que vêm do céu. Por tua palavra, Senhor, nos dá crescimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amós, capítulo 1, versículos 6 a 8. Amós 1, 6 a 8. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, pois levaram em cativeiro todos os cativos para os entregar a Edom. Mas enviarei fogo ao muro de Gaza, que consumirá os seus palácios, e exterminarei o morador de Asdote, e aquele que possui o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós caminhamos agora para o segundo juízo de Deus sobre aqueles povos que cercavam a terra de Israel, né? Nós, no sábado passado, a gente viu Damasco, os sírios, né, que era o povo inimigo de Deus, e pela maldade daquele povo contra o povo de Deus, Deus traz sua mão firme sobre eles, né? Deus traz condenação àquele povo. E agora nós vamos ver Gaza, né, que também se levantou contra o povo de Deus, né? E aqui, irmãos, este é o segundo julgamento anunciado por Deus por meio do profeta Amós. Depois de condenar Damasco, a Síria, Deus volta a sua atenção a Gaza, a principal cidade dos filisteus, né? Então, irmãos, algo que nós podemos tirar deste começo é que Deus não esquece de nada, irmãos. Tudo que fizer, tudo que se direcionar, tudo que pensar, Deus não esquece. Este povo foi contra o povo de Deus, mas chegou o dia do juízo, irmãos, né? A gente não tem a ideia de quanto tempo levou depois que eles fizeram o que eles quiseram fazer com o povo de Deus. A gente não tem a ideia de quanto tempo se levou para vir o juízo sobre eles, né? Mas a gente pode ter a noção que Deus não esquece de nada que é feito sobre essa terra, né? Ninguém está longe do olhar de Deus. Deus vê tudo, irmãos. Tanto dos ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, tanto também do seu povo, né? Então, com esse olhar, Deus julga, né? Deus traz a sua mão forte sobre aquele acontecimento, né? Por outro lado também, se você anda corretamente, como Deus quer em sua palavra, honra a palavra de Deus, vive para Deus, Deus também vê e abençoa, né? Assim diz o Senhor, começando, irmãos, o versículo 6. O profeta começa com a autoridade divina. Irmãos, o servo de Deus, ele vem com a autoridade dos céus, né? O servo de Deus que vem com a autoridade humana, esse não presta. Mas quando Deus usa, Deus traz do céu para a terra, né? Então, o profeta começa com a autoridade divina. Não é a opinião de Amós. Quando Amós veio sobre Gaza e começa a profetizar o juízo que Deus viria trazer sobre aquela cidade, não é a opinião de Amós. Não foi porque Amós quis, que achou, não.
foi vontade de Deus, mas uma declaração do próprio Deus. Da onde vem a profecia? Do próprio Deus. Então Amós estava profetizando sobre Gaza, profetizando um juízo vindo de onde? Do próprio Deus. Amós só era só um instrumento. Isso demonstra que o Senhor é soberano sobre todas as nações, não apenas só de Israel. Deus é o dono de Israel, sim, mas Deus está com seus olhares diante de todas as nações, irmãos. Ninguém escapa do olhar de Deus. Gaza cometeu o pecado dela, o erro, achou que não ia acontecer nada, que Deus não viu, mas Deus estava enxergando, esperando um momento para ele vir com juízo, porque Deus é longânimo, irmãos. Deus espera você se arrepender, porque Deus não tem prazer em destruir as pessoas, não. Deus quer que a pessoa se arrependa, para que Ele possa abençoar, perdoar, né? Então Deus, é por isso que eu disse, a gente não sabe o período quando Gaza cometeu o erro até a profecia de Amós. A gente não sabe, pode ter levado anos e anos, né? Porque Deus estava esperando o povo se arrepender do erro que eles cometeram contra o povo de Deus. Mas o povo não se arrependeu, né? E continuou fazendo coisas erradas, praticando a maldade. Então Deus usa o profeta Amós para profetizar sobre aquela nação. E esta profecia não provinha do profeta, mas sim de Deus. Então isso demonstra o quê? Deus é soberano sobre tudo, irmãos. Não se engane. Não ache que Deus não vai vir, Deus não vai agir. Deus está só esperando o momento certo de agir. Porque Deus quer de você que você se arrependa e não pratique mais. Mas se não arrepender, Ele vem com juízo. Por 3 transgressões de Gaza e por 4. Esta expressão é um recurso literário hebraico que indica que os pecados de Gaza se acumularam. O povo não se arrependeu, irmãos. O povo continuou pecando, continuou errando, continuou andando no caminho errado. Então, essa expressão, por 3 transgressões e por 4, quer dizer o quê? O acúmulo de pecado, o acúmulo de erro. Não houve arrependimento. Ele fez hoje, faz amanhã, faz depois e não está nem aí. E isso acumulou, né? Até atingir seu limite. Deus é paciente, sim. Deus espera o pecador se arrepender, sim. Mas tem um limite, irmãos. Tem um limite. Não é para sempre, não. Tem um limite. E nós não sabemos qual é o limite de Deus, né? Então aqui, irmãos, não significa exatamente 3 ou 4 pecados. Essa expressão não quer dizer, cometeu 3, 4, não. Mas que a medida da iniquidade, que é iniquidade, um pecado consecutivo, chegar de uma forma que você acostuma, estava completo. Então o pecado de Gaza chegou a um limite. O Senhor havia sido paciente. Deus estava aguardando, irmãos, deu oportunidade. Porém, chegou o momento do julgamento. Porque o povo não queria arrependimento, irmãos. Não, o coração estava duro. O coração era um coração de pedra, que não tinha sentimento da maldade a qual aquele povo havia cometido contra a nação de Deus, né? Então, não tendo arrependimento, o que acontece? Deus diz, não retirarei o castigo. Então agora Deus vem com sua mão forte e diz, não vou retirar o castigo de Gaza. Deus declara que sua sentença é irrevogável. O que é irrevogável? Significa algo que não pode ser desfeito, cancelado ou mudado. Deus é um Deus imutável. Ele não volta atrás, irmãos.
ele não muda. Se ele estende a sua mão contra alguém, Deus não retém a sua mão. Ele não troca de opinião, não. O que ele diz está dito. Então, o povo não quis arrependimento, então Deus permitiu o castigo. A persistência, o que é a persistência? É a quantidade de continuar firme em um objeto. Perseverança, constância e tenacidade. O que é a persistência? É você continuar na mesma coisa, não muda. Rapaz, está errado. Rapaz, isso aí não presta, você está naquilo ali. Né? Então, devido à persistência de Gaza, no pecado, sem arrependimento, resultou em juízo certo. Então, Deus liberou o juízo sobre Gaza. Este princípio aparece em outras partes da Escritura. Deus é longânimo, mas sua justiça também exige prestação de conta. Então, em várias partes da Bíblia você vai ver isso aí. Deus espera aquela nação, Deus manda o homem anunciar, Deus manda a pessoa se alertar, mas se você não se arrepender, Deus derrama o juízo. Nós lembramos de Nínive, quando o profeta Jonas foi lá alertar aquele povo, né? Que em 40 dias Deus iria destruir aquela nação, porque estava caminhando na maldade, longe de Deus, não queria se arrepender. Mas Jonas vai lá, prega aquele povo, e o que acontece depois de 40 dias? O povo se arrepende, e Deus encerra o seu juízo. Deus não destrói aquela nação, porque o povo se arrependeu. O rei ouve a pregação de Jonas e traz um decreto sobre Nínive, todo mundo de saco de pano e cinza na cabeça, até os animais. Isso antigamente, vestir saco de pano e cinza na cabeça, queria dizer que se arrependeu, que estava arrependido. Então toda a nação se arrependeu, então Deus tirou o julgamento que vinha, né? Por quê? Porque o povo se arrependeu. Mas no caso de Gaza, o povo não queria arrependimento. Então Deus diz, não retirarei o castigo. Pois, agora nós vamos ver, por que Deus está julgando esta nação. Pois levaram em cativeiro todos os cativos. O que é que quer dizer isso aqui? A acusação principal era que os habitantes de Gaza realizaram incursões militares para capturar populações inteiras. Olha qual era o interesse desse povo. Eles iam para a guerra para capturar as pessoas. Aquelas pessoas que fugiram da guerra, alguns soldados que estavam ali, que eram pegados como escravos. Então, a intenção deles era ir para a guerra, pegar essas pessoas. E para que ele fazia isso? E vendê-las como escravo. Olha a intenção de Gaza. Ele entrava na guerra, pegava aqueles sobreviventes e vendia para outras nações como escravo, achando que estava tudo bem, achando que ninguém estava vendo nada, dizendo, eu estou se dando de bem. Porque ao fato de ele pegar aquele povo cativo dele, ele vendia para outra nação e ganhava dinheiro, riquezas, bens, né? Então era o que? Capturava populações inteiras e vendia como escravo. A expressão todos os cativos, olha o que significa, enfatiza a extensão da crueldade. Não poupava ninguém. Aquele povo não poupava ninguém, levando comunidades inteiras ao exílio. O que é exílio? Eles tiravam aquelas pessoas da sua nação e jogavam para outra. Então isso nos mostra o quê? Que era homem, mulher, criança, velho. O que eles achavam, eles pegavam como escravos e vendiam. Então aqui está o pecado de Gaza, a qual ele achou que Deus não ia ver, a qual eles acharam que Deus não ia julgar, né? Então vamos pegar esse povo aí, essa nação,
bota todo mundo de preso e vamos vender para enriquecermos. A intenção deles não era lutar, não era batalhar, mas sim ganhar dinheiro em cima das pessoas que às vezes não estavam participando da guerra, eram vítimas da guerra. Mas o que eles faziam? Eles pegavam crianças, pegavam velhos, pegavam mulheres e levavam para outra nação para serem vendidos como escravos. Continuando, irmãos. Para os entregar a Edom. Quem é que comprava essas pessoas? O povo de Edom. Agora nós vamos ver quem era esse povo de Edom. Os cativos eram vendidos aos edonitas como escravos. Edom era descendente de Saul, de Esaú. Quem é Esaú? O irmão de Jacó. O irmão de Jacó era descendente desse povo, os edonitas, né? Então eles pegavam aqueles sobreviventes e vendiam para os edonitas. Frequentemente demonstravam hostilidades contra Israel. Era um povo que era inimigo do povo de Deus. Lembra quando na barriga da mãe Esaú brigava com Jacó, quem ia sair primeiro, né? Já naquele momento já acontecia um conflito. Então estes homens, descendentes de Esaú, eram hostis ao povo de Israel. Era inimigo do povo de Deus. O pecado de Gaza não foi apenas guerrear, mas transformar seres humanos em mercadoria para obter lucro. Olha o pecado dessa nação. Não foi apenas estar na guerra, participar da guerra, mas sim a intenção que eles tinham, vou capturar os sobreviventes para a gente ganhar em cima deles. Então assim, irmãos, acabava com famílias, destruía nações. Por quê? Mãe era separada de filhos, mulher separada de marido, marido separado de mulher, famílias eram dizimadas com essa intenção desses homens. Separavam famílias, acabavam com nações. Deus condena esta violência, opressão e exploração, irmãos. Deus é contra isso, irmãos. Deus não concorda com o desejo do coração que quer algo que não provém de Deus, né? Às vezes nós estamos olhando para o vizinho dizendo, a grama dele é mais verde do que a minha, velho. Poxa, por quê? Deus não está nesse coração, irmãos. Nós devemos, irmãos, agradecer a Deus por tudo que nós temos. Glória a Deus. Se a grama lá é feita de ouro, o problema dele, velho. Mas eu tenho a minha aqui, glória a Deus. Então, esse desejo, irmãos, de querer lucro, de enriquecer por caminhos que não é de Deus, Deus condena. Assim como Gaza fez. Gaza disse, vou para a guerra, vou pegar aquele povo que sobrar, vou vender, vou ganhar dinheiro, a gente vai ser rico com isso. E Deus condena essa intenção, irmãos. O Senhor nos diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas que nós necessitamos, Ele acrescentará. O crente não pode ter essa intenção. Eu tenho quantas pessoas aqui? Eu tenho 20, né? Então R$100 de cada uma. Eu vou ganhar um dinheiro bom, 2.000 conto, eu vou pregar até de manhã, com a intenção de quê? Vou ganhar 2.000 aqui lá em cima dos irmãos, velho. Poxa, eu não posso estar com esse sentimento, porque Deus está vendo tudo, irmão. Verdade, eu não posso esconder nada de Deus, não consigo. Os olhos de Deus é como brasas de fogo, nada fica longe do seu olhar. Então eu não posso ter essa intenção. Então Gaza fez isso e Deus agora traz juízo sobre aquela nação. Por causa de quê? A violência, opressão e exploração.
que estava no coração daquele homem. Irmãos, o homem que não tem Deus, irmãos, estas coisas dominam o seu coração. O homem que o coração não habita o Senhor Jesus Cristo, não é um templo, não é um trono do Senhor Jesus Cristo, é propício, irmãos, há momentos que se levantar sobre eles têm violência, opressão, exploração. Como eu digo, irmãos, o nosso coração é enganoso, irmãos. A intenção do nosso coração é mal, irmãos. Nós só conseguimos nos controlar quando o nosso coração é dominado pelo Senhor Jesus Cristo. Porque as bandejas se levantam, mas quem fala mais alto do seu coração é Cristo. Não quero não. Muito obrigado. Não, eu trabalho aqui, eu derramo meu suor e consigo. Mas você vai conseguir durante 5 meses. Não, eu prefiro trabalhar 5 anos para conseguir, mas é algo honesto, algo puro e que Deus está me abençoando. Isso me chama atenção a isso, irmãos. A estar alertas, a estar vigilantes com as coisas que se levantam diante de nós. Hoje tudo é facilidade, tudo é bom, tudo é agradável ao coração, mas no coração do crente não pode habitar esse tipo de coisa. Por quê? No coração do crente existe um altar. E este altar, irmãos, só queima incensos para o verdadeiro Deus. Glória a Deus. Agora, irmão, vamos entrar no versículo 7. Vamos ver o que é que acontece no versículo 7. Este versículo apresenta a sentença de Deus contra Gaza. Agora nós vamos ver o que Deus vai fazer contra esta nação. Anunciado após o pecado, descrito no versículo anterior que a gente já leu. Deus havia acusado os filisteus de capturarem populações inteiras e vendê-las como escravos, os edonitas. Agora Deus revela qual será o julgamento. Agora Deus vai anunciar o julgamento através do profeta Amós. Mas enviarei fogo, o versículo 7, né? No início. Mas enviarei fogo. Na linguagem profética, o fogo simboliza o juízo de Deus. A palavra, quando fala sobre fogo, ali simboliza o juízo de Deus. Nem sempre se refere literalmente fogo. Quando se fala fogo, nem sempre é fogo normal, não. Mas representa uma destruição inevitável, causado pelo juízo divino. Então, sempre quando a palavra diz fogo do céu, ou fogo que tem essa expressão, quer dizer que Deus irá derramar juízo. E Deus fala com Gaza que iria enviar fogo. A expressão enviaria mostra que o castigo não seria fruto do acaso. Então esse povo não estava sofrendo por acaso. Esse povo não estava sofrendo porque, eu acho que aconteceu isso. Não, eles estavam tendo a mão de Deus sobre eles por causa do pecado que havia cometido sobre nações. Mostra que o castigo não seria fruto do acaso ou apenas uma guerra entre nações. Seria Deus executando sua justiça. Irmãos, Deus é justo, irmão. Ninguém pense que engana Deus. Deus é justo, Ele vê todas as nossas ações. Nada passa limpo diante de Deus. Nada, Deus não deixa de ver. Não, Deus está vendo com os ímpios e os crentes. 2 vezes mais os crentes, porque conhece a verdade. Então nada fica longe da visão de Deus, porque Deus irá julgar a todos, irmãos. Todas as nações, de Adão à última, estará diante do trono de Deus para ser julgado. E vai ser julgado de acordo com as nossas obras, irmãos. E quem pode nos livrar disso? O sangue de Cristo.
Aleluia. Só Jesus Cristo, neste grande dia, pode ser contra nós, pode ser a favor de nós. Só Ele. Porque a justiça dele nos justifica diante de Deus. Mas para chegar a este ponto, nós temos que se arrepender dos nossos pecados e ter uma aliança com Cristo, né? Deus é paciente, mas quando a medida do pecado se completa, o juízo é certo, irmãos. Não se engane, irmãos. Não se engane. Se você tem uma aliança com o Senhor, firme mais, né? Fique mais firme, se doe mais, né? Mas se você ainda não tem, corra para os pés da cruz. Corra para os pés da cruz, né? Porque não sabemos o dia nem a hora da vinda do Senhor. Não sabemos o dia e a hora que nós vamos ser chamados, irmãos. Estamos aqui, daqui a 10 minutos ninguém sabe se todo mundo está aqui. A gente não sabe. Então é melhor você estar garantido nas mãos do Senhor do que dizer, ó, chega lá, resolve. Morreu, acabou, irmãos. Não tem mais como resolver. Gálatas capítulo 6, versículo 7, olha o que diz, ó. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isto também ele colherá. O que foi que Gaza fez? Semeou coisa ruim contra Deus. Então, ele estava colhendo o quê? Juízo de Deus agora. A mão de Deus pesou. Continuando, irmãos, o 7 ainda, ó. Ao muro de Gaza. O que Deus quer dizer com essa expressão? O muro de Gaza. Os muros eram a principal defesa da cidade antiga. As cidades antigas eram fortalecidas com suas muralhas, né? Eles rodeavam a cidade com a muralha para proteger. Era a proteção que tinha naquela época, era isso. As suas muralhas, né? Lembra da muralha de Jericó, né? Aquela cidade era toda rodeada, fechada ali, ó, guardada, né? Então Deus aponta para isso, ó. Representava sua força. A muralha era isso, representava sua força, segurança e capacidade de resistir aos inimigos. Como é que a cidade ficava de pé? As muralhas que aguentavam quando os inimigos atacavam, né? Ao declarar que ele enviaria fogo sobre a muralha de Gaza, o que é que Deus quer dizer? Ó? Deus anuncia que removeria sua proteção. Então, o que é que Deus iria fazer com Gaza? Iria retirar a muralha, iria destruir. Nada ia ficar diante da mão de Deus. Então Deus diz, ó, a sua defesa contra mim não vale de nada. Não presta para nada. Eu vou derrubar, vou lançar fogo sobre a sua muralha, né? Nenhuma fortaleza humana pode resistir ao juízo de Deus. Nada, irmãos, nada. Nossa verdadeira segurança não está na riqueza, poder ou estrutura humana, mas em Deus. Qual é a fortaleza do crente? É sua força? É a inteligência? Sua capacidade? Não, irmãos. A fortaleza do crente é Deus. Olha que o Salmo 127, versículo 1 diz, ó, exceto que o Senhor edifique a casa, trabalhem em vão aqueles que a edificam. Se Deus não é o dono da tua casa, tu está trabalhando em vão. Não está prestando para nada. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o guarda. Se tua segurança não é o Senhor Jesus Cristo, para que câmara vai servir para quê? Para que você botar um guarda 24 horas? Não, serve de nada. Se a sua proteção não vem de Deus, se a sua proteção não desce do céu e te guarda, te protege. A palavra de Deus é clara. Deus disse, ó, que ele manda anjos ao redor daquele que tem a sua palavra. O crente é protegido por anjos, irmãos, né? Lembra de Eliseu? Eliseu estava ali com o seu pupilo ali, aquele que estava aprendendo com ele, né? E ali naquele momento foi cercado por um exército que vinha pegar Eliseu. E o que foi que aconteceu, irmãos?
Quando aquele rapaz sai para pegar água, o que foi ali de manhã, quando viu aquele exército, ficou louco. Estamos perdidos. E agora? E volta para o profeta. Estamos cercados. Eliseu disse: calma, para que essa agonia? Senhor, abre os olhos dele aqui para que ele enxergue. Os olhos daquele jovem aberto, ele vê carruagens e cavalos de fogo que cercavam Eliseu. Porque era Deus com a sua mão forte, guardando o seu servo. Então a nossa proteção é Deus, irmão, porque não há proteção nesta terra que possa segurar o juízo de Deus. E Deus anuncia a graça: irei derrubar os seus muros. O que é o muro? A proteção. O que guardava, o que preservava. Deus diz: eu vou tirar, eu vou arrancar. Continuando, irmãos, que consumirá os seus palácios. Então aquele fogo que Deus iria mandar, aquele juízo, iria consumir os palácios. O que é o palácio? Os palácios simbolizavam o poder político, a riqueza e o orgulho dos governantes de Gaza. Então eles se achavam que nada iria acontecer com eles, porque eles eram poderosos, eles eram ricos, eles tinham sabedoria, mas eles pensavam que isso iria barrar o juízo de Deus. E Deus diz: vou mandar fogo sobre o muro de Gaza, que consumirá os seus palácios. Então tudo aquilo que sustentava aquele povo iria ir por terra, iria ser destruído com o juízo de Deus sobre eles. Deus afirma que o fogo consumirá seus palácios, indicando que a liderança e a prosperidade conquistada por meios injustos seria destruída. Agora me diga, irmãos, como um crente pode enriquecer injustamente diante de um Deus desse? Ele acha que Deus não vem? Ele acha que Deus não vai julgar? Então, irmãos, se a nossa vida não estiver na mão de Deus, esperando tudo por Ele, irmãos, é melhor você ir embora. Porque Deus está enxergando cada passo seu. Imagine os ímpios que não conhecem a Deus e faz coisas erradas para enriquecer. O que Deus não vai fazer, irmãos? Qualquer momento o juízo de Deus pode vir sobre a vida deles. Eles nem imaginam, achando que a riqueza, o poder, né? As influências, ninguém pode contra mim. Mas Deus diz: eu destruirei os seus muros. Eu vou botar abaixo os seus palácios, seu poder, a sua riqueza, eu vou destruir tudo. Aquele que enriquece explorando e oprimindo o outro, não escaparão da justiça divina, irmãos. Irmãos, somos crentes em Jesus, sim, mas nós sabemos que em nosso meio há pessoas que não são honestas, né? Há pessoas que querem enriquecer nas custas de outros, né? E você acha que essas pessoas irão ficar de fora? Você acha que Deus não está vendo tudo? Deus está esperando o momento certo de agir, de derrubar do trono, né? Então se enganam essas pessoas que andam assim, né? Achando que Deus não está vendo não. Me dê para cá. Eu quero, me dê. E Deus está vendo tudo, só esperando o momento certo para lançar fogo sobre eles. Essa profecia foi cumprida ao longo da história. Gaza sofreu sucessivas invasões por impérios como assírios e posteriormente os babilônios. O juízo de Deus veio pelos assírios e os babilônios. Suas muralhas foram derrubadas e sua força política foi destruída, conforme o juízo anunciado por Deus. Eles pensaram que não ia acontecer nada. Deus levantou 2 povos contra eles, os assírios e os babilônios, que destruíram eles, destruíram todo o poder, toda a ganância, toda a forma de arrogância foi destruída. Irmãos, Deus usa situações para cumprir os seus propósitos. Aleluia. Ele levanta pessoas para cumprir o que Ele quer. Aleluia. Deus só precisa ordenar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, nós devemos estudar e compreender que Deus é soberano sobre todas as coisas, irmãos. Não
podemos ter esta ideia que não vai acontecer, que não. Deus está vendo tudo, irmãos. Então, o que nos cabe é o quê? Nos colocar diante dele em arrependimento. Amém. E aceitar a soberania dele. Muitos acham aí que Deus não é soberano, que Deus só... que Deus não está vendo, não. Mas, irmãos, no momento que menos esperar, Deus manda o juízo. Agora vamos entrar no versículo 8, irmãos, para terminar. Este versículo dá continuidade ao juízo anunciado contra os filisteus. Em Amós 1, 6 e 7. Deus amplia a sentença, mostrando que ele não atingirá apenas Gaza, mas também outras importantes cidades. Tinha Gaza e tinha mais 4 cidades que estavam próximo dela. Então o pecado de Gaza se estendeu sobre essas cidades. E assim também o juízo que Deus trouxe sobre Gaza trouxe sobre essas cidades também. O que é que isso nos mostra, irmãos? Que, irmãos, quando vemos erros, não se misture, irmãos. Você vê algo errado, larga lá, irmãos. Se der a oportunidade de se chamar atenção, chama atenção, fala e tal. Mas se não quer, quer ver da minha... larga lá. Porque quando Deus descer o juízo, você que vai para o pé, você vai sobrar também, irmãos. Então o que é que o crente faz? Se Deus permitir, rapaz, sai disso, isso está errado, isso não vem de Deus. Se a pessoa se arrepender, beleza, lindo, você ganhou aquela vida. Mas se não arrepender, é isso que você quer? Vai lá. Saia do meio, porque aqui Gaza cometeu isso, mas as outras 4 cidades também sobraram. E Deus anuncia agora, que iria estender a sua mão. E exterminarei o morador de Asdote. Asdote era uma cidade junto com Gaza. Asdote era uma das 5 principais cidades dos filisteus. Era conhecida por sua importância militar e religiosa, sendo um dos centros de cultura ao deus Dagon. Lembra o deus Dagon? Quando os filisteus pegaram a arca de Deus e levaram para onde? Para este lugar, onde estava o centro da adoração de Dagon, e botaram a arca do Senhor dentro do templo de Dagon. Em 1 Samuel capítulo 5, 1 e 2 fala sobre isso. Vamos ver aqui. 1 Samuel capítulo 1 e o 2. E os filisteus levaram a arca de Deus e a trouxeram a Ebenezer e até Astarote. Quando os filisteus levaram a arca de Deus, eles os trouxeram à casa de Dagon e a puseram junto a Dagon. Dagon era um deus dos filisteus. Quando Deus diz, eliminarei o habitante, ele anuncia que a população sofreria as consequências do juízo divino. E isso indica despovoamento, morte e exílio em razão das invasões que vieram. Então Deus anuncia o juízo sobre as cidades que estavam fazendo parte de Gaza. E esse juízo dizia o quê? Despojamento, e Deus iria tirar aquele povo daquele lugar. Morte, Deus iria matar. E também exílio, iria mandar para outra nação, como escravo. Nenhuma cidade, por mais importante que seja, está acima da justiça de Deus. Irmãos, ninguém fica impune não, irmãos. Ninguém, não faça o que é errado, porque não fica impune. Chega um momento que Deus vai julgar. E aqui nós vemos, não só Gaza, mas as nações, as outras cidades que faziam parte com ela. E aquele que possui o cetro de Asquelon. Versículo 8 ainda, irmãos. Asquelon era outra das 5 cidades filisteias. A expressão, aquele que segura o cetro, refere-se ao rei ou governante da cidade. Então Deus diz que iria acabar com o governo daquela cidade.
O cetro simboliza autoridade e poder. Todo poder, toda autoridade daquela cidade iria cair por terra, porque o juízo de Deus viria sobre eles. Deus declara que removeria seus governantes, mostrando que o poder político não pode impedir o juízo de Deus. Quantos aí acham que porque isso, porque aquilo, Deus não vai fazer nada? Irmãos, ninguém está fora do juízo do Senhor, irmãos. Ninguém, irmãos. Nada, poder, dinheiro, nada vai barrar, irmãos. Quando Deus vem julgar, nada segura. Toda autoridade humana está sujeita à autoridade do Senhor. Romanos capítulo 13, versículo 1. Ó. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Então todos que estão no poder, porque é a vontade de Deus, mas no momento que Ele quiser tirar, Ele tira. E tornarei a minha mão contra Ecrom, outra cidade. Ecrom era outra importante cidade dos filisteus. Na Bíblia a expressão voltar a mão significa o quê? Agir novamente em juízo ou disciplina. Deus disse que iria voltar e iria julgar de novo aquela cidade. Depois de atingir Gaza, Asdote e Asquelon, Deus afirma que também executaria juízo sobre Ecrom. Então esta cidade também não foi poupada por Deus. Isso demonstra que o julgamento seria completo e abrangente. Por causa do pecado de Gaza, essas cidades também sobraram, irmãos. Foram julgadas por Deus também, abrangiu essas cidades. Irmãos, e isso aqui nos abre um leque, irmãos. Cuidado, irmãos, porque o erro que nós fazemos pode afetar a nossa família. Verdade, Deus. O erro que nós podemos praticar pode afetar a igreja, irmãos. Então, irmãos, mais um motivo para que nós possamos andar mais reto no caminho do Senhor. Porque nem sempre o erro que você comete vai ficar só em você. Aqui nós vemos um exemplo. Gaza cometeu o seu erro e as cidades que faziam parte dela sofreram a mão de Deus também. Então, o que nós podemos entender que se nós errarmos, pode atingir a nossa casa. Deus pode vir de juízo contra a nossa casa. Por quê? Por causa do meu erro. Por causa aquele momento gostoso que eu queria. Esse momento gostoso pode, futuramente ter um tormento na sua casa. Porque nada fica impune diante de Deus, irmãos. E o restante dos filisteus perecerá. Aqui indica o quê? Que nada iria sobrar, irmãos. O restante representa os sobreviventes. Nem os sobreviventes Deus ia poupar. Mesmo aqueles que escapassem inicialmente, não permaneceriam livres do juízo de Deus. Deus anuncia o fim do poder filisteu como nação dominante. O pecado a qual eles cometeram, irmãos, Deus desceu a sua mão com vontade, irmãos, que nem aqueles que escaparam, Deus não ia poupar. Historicamente, os filisteus foram enfraquecidos por sucessivas invasões dos assírios e babilônios, e posteriormente desapareceram como povo extinto. Então, Gaza desapareceu. O povo filisteu acabou. Porque o pecado, irmãos, o pecado desse povo. Para terminar, irmãos, diz o Senhor, esta expressão confirma a autoridade absoluta da profecia. Lembra que quando o profeta chegava no lugar, ele falava, ele tinha que falar assim diz o Senhor. Isso confirmava que aquela profecia vinha de Deus. O julgamento não era uma previsão humana,
mas uma palavra do Senhor soberano, cuja vontade certamente se cumpriria, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, quando Deus vem, Ele cumpre com a sua palavra. Deus não é mentiroso. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Não, irmãos, quando Ele fala algo, Ele cumpre. Pode levar anos, mas vai chegar, irmãos, né? Tanto para o que é ruim, tanto para aquilo que é bom. Se Deus prometeu lhe abençoar, Ele vai lhe abençoar. Pode demorar tempos, Ele vai te abençoar, né? Deus observa os pecados das nações e dos indivíduos. Isso nos leva a ficar atentos, porque Deus está vendo tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos, Deus está olhando. A expressão, a violência, a exploração e a violência e a injustiça provoca o juízo de Deus. Então, a vida do crente não pode ter exploração, violência, injustiça. Esses são sentimentos carnais. Se lembra que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o crente não vive mais as suas vontades, seus desejos, não. O crente vive para Cristo, porque ele está morto na cruz. O que é isso? Os meus desejos pecaminosos morreram, está crucificado. Então essas intenções não vivem mais sobre a minha vida. Por quê? A exploração, a violência, a injustiça provoca o juízo do Senhor. Nenhum poder militar, econômico ou político pode impedir a ação de Deus. Você pode ser rico como for, você pode ter um exército com você. Deus vier, irmão, isso não vai servir de nada. Se Deus estender a sua mão, não vai servir de nada. Deus é paciente, mas a sua justiça não falha. Analise como é que está a sua vida. Veja como é que você está vivendo. Porque Deus só está esperando você se arrepender. Deus só está esperando você bater na porta. Senhor, abre a porta que eu estou aqui. Mas lembre também que a porta pode se fechar. E quando fecha, irmão, não abre mais. Viu? Lembre também que Deus, quando vier com juízo, Deus não volta atrás. Então é momento de se arrepender, irmãos. Entregar sua vida a Jesus Cristo, que é o melhor caminho, irmãos. O melhor caminho da sua vida, a melhor decisão da sua vida é você lançar a sua vida nos pés da cruz. Crer no Senhor Jesus Cristo. É a melhor coisa, irmãos. Hoje, no mundo que vivemos, você acha que riquezas é bom? Você acha que mulheres, bebidas, drogas, sexo, isso é bom? É bom? É bom até o momento, irmãos. Vai chegar o dia que isso vai consumir você. Isso vai lhe matar. Porque se você não matar o pecado lhe mata. Então qual é a solução? Se lançar nos pés da cruz. Saiba que Deus está guardando a sua decisão. Saiba isso. Deus só está esperando você, Minha vida hoje é do Senhor. A vida que eu tinha ficou para trás e não faz mais nada com minha vida, não quero nem saber mais. A minha vida que é uma nova vida com Cristo. O Senhor defende a dignidade humana e condena quem transforma pessoas em objetos de lucros. Irmãos, a igreja é um lugar de estruturar pessoas. A igreja não é lugar de lucro, de ganância, de riqueza. Não. A igreja é um lugar de você chegar todo quebrado. A igreja lhe abraça, lhe conserta e lhe bota de pé. Aleluia. Esta é a verdadeira igreja. A igreja não está preocupada com estrutura, não, um prédio não. A igreja está preocupada em edificar pessoas. Verdade, Jesus. A pessoa chegou ali, deprimida, sem saber o que fazer. Você vem cá, um caminho por aqui, venha. Ele ajeita aqui. Tudo aqui certinho, pronto, agora é você agora vai fazer isso agora com o outro. Quando um bater na tua porta, tu vai fazer o que você ganhou agora. Amém. Essa é a verdadeira igreja. Então, o Senhor defende a dignidade humana. O que é que Deus está preocupado? Com você. Deus quer saber de você.
Você está bem? Ó, onde você está, você é bem acolhido, você chega ali, ó, sente a alegria do Senhor. É isso que Deus quer, você bem com Ele, alegre, contente, sendo instrumento de Deus para outros. E condena quem transforma pessoas em objeto de lucro. Irmãos, eu não gosto nem de falar muito disso, mas esses pastores aí, irmãos, só é o momento de Deus descer a mão. Só é o momento de Deus descer a mão. E quando Deus descer, irmãos, todos verão. Todos verão. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender estas palavras, né? Nosso coração possa ser cheio da palavra do Senhor, para que cada dia a gente possa caminhar mais firme no caminho do Senhor, né? Cada dia mais expressar Jesus Cristo, cada dia morrer mais para esse mundo, para que nós possamos estar dignos diante do Senhor, né? Que Deus nos abençoe. Amém.